Olá, estudantes da terceira série. Nessa temática neste momento falaremos sobre a observação de alguns elementos essenciais na geopolítica mundial. Nessa consonância temos que, obviamente, observar alguns elementos que estruturam essa dinâmica. São elas: o Estado, nação e território. Dentro dessa temática, devemos então observar esses elementos, como eles foram construídos e principalmente a que se destina na atual conjuntura. Dentro disso, obviamente, olhando nesse mapa, nós temos uma observação bem clara de uma territorialidade estabelecida, no qual nós temos os países. Os países dimensionados pela ONU em termos de 206, o valor numérico. Essa nomenclatura de países, ela identifica determinadas áreas com fronteiras muito bem definidas, aos quais todos eles têm uma forma de viver, uma dinâmica e principalmente uma organização política autônoma. Dentro dessas características, a gente já evidencia a primeira delas. Veja que dos 206, nós temos 193 que são membros da ONU. E aí você percebe a autonomia, ou seja, tem países que não fazem parte da ONU, porque não é uma questão obrigatória. Dentro dessa temática, claro que a forma como se dirige esse país, muitas vezes domina toda essa estrutura vinculada a determinados setores ou não. E como se organiza um determinado país? Através de um Estado. O Estado, então, é o conjunto de situações, de dirigências, de instituições políticas que organizam, dividem e dão sustentação ao funcionamento deste país. Então, o Estado, inerente e bem construído, ele tem que ter suas leis, sua forma de organizá-las, sua forma de dirigi-las e até a metodologia como se escolhe os dirigentes. Nessa perspectiva, então, nós temos como elementos que formam esse Estado. Nós vamos ter, então, o território, a população e a soberania. Esses elementos, eles devem estar em conjunto em funcionamento para estabelecer critérios, obviamente, que sustentem a formação e principalmente a melhor utilização de cada lugar. Dentro disso, olhem que interessante. Não foi de um dia para o outro que se construiu esse conceito. Esse conceito ele se deu a partir de noções de poder baseadas na estrutura monárquica, que ainda existe em alguns lugares e que muitas vezes tem uma distinção ou uma divisão ou até um trabalho conjunto com o Estado. Ou seja, antes uma monarquia na qual se concentrava o poder, se viu que não se fazia muito do lugar, não se aproveitava muito o lugar, porque não havia uma participação mais efetiva de mais pessoas. Então, uma organização mais dinâmica, que aí se conseguiu através das repúblicas, muitas vezes presidencialistas ou parlamentaristas, dinamizou e organizou uma nova temática do território, que é literalmente o terreno. O território é, obviamente, você destacar através de limites, sejam eles naturais ou não, aonde e o que produzir, aonde construir, de que forma utilizar aquele terreno. Então, a soberania em cima, em termos de território, ela forma uma estrutura muito importante e que dá o subsídio à chamada nação. A nação, que nada mais é, ao conjunto de pessoas organizadas de maneira bem integrada ao lugar em que se destacam elementos em comum. Podem ser elementos como religião, língua, tradições, mas também manifestações coletivas. Dentro desse quesito, é interessante que Estado e nação, elas constroem um conjunto, quando bem integrado, de estrutura que vincula o amor ao local. Muitas vezes nós percebemos, o exemplo está aqui nesse slide, dos curdos, que infelizmente é uma nação, tem trajetória comum, traços comuns, mas não tem território e, por consequência, não tem Estado. Dessa forma, então, a gente vê a necessidade de uma organização em termos de povo, cultura, território, nação, governo, para formar o chamado Estado-nação, que é a junção da estrutura de território chamado país, finalizando com o Estado. Nesse vídeo, então, espero que vocês tenham gostado da execução da dinâmica de Estado, nação e território e até um próximo encontro.